Então, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Cartolândia FC. Este é o vídeo de dicas da 15ª rodada do Cartola FC 2026. Já se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho, deixe o seu like e vamos para as dicas dessa rodada, que promete ser uma rodada excelente, né? Temos boas opções aí para a rodada, tá? Na última rodada, na rodada 14, né, não foi uma rodada tão boa. O principal time da rodada perdeu, tivemos muitos clássicos, jogos imprevisíveis, né, alguns resultados inesperados. Fizemos 66 pontos, ainda fizemos uma boa pontuação pela situação da rodada. Desvalorizamos duas cartoletas, né, mas também não foi tão ruim, porque ganhamos 10 na última e vimos nessa rodada muitos cartoletas desvalorizarem acima de 10 cartoletas. Então ainda ficamos no lucro e temos aí no total 1.074,75 pontos. Então vamos escalar nosso time aqui para a 15ª rodada, baseado em dados estatísticos e nos confrontos da rodada, tá bom? Vamos aqui vender todo o nosso time. Eu vou no esquema 4-3-3, como na maioria das vezes eu vou mesmo, tá? É o esquema que eu mais gosto de escalar. Patrimônio, nós temos 152 cartoletas. Vamos escalar nosso time começando pelo gol. Goleiros, indico o Fábio do Fluminense contra o Vitória. Hugo Souza do Corinthians contra o São Paulo também é muito bom, apesar de ser um clássico, tem que ter cuidado com isso. Temos aqui também o Carlos Miguel do Palmeiras contra o Remo, fora de casa, né? O Remo, time tem cedido pontos para goleiro, então o Carlos Miguel é uma boa opção. O Léo Vieira do Bahia contra o Cruzeiro não é ruim, tá bom? E eu acho que para por aqui. Se você precisar de um goleiro mais barato, eu indico o Walter do Mirassol contra o Chapecoense. Mas eu vou escalar aqui no time o Carlos Miguel do Palmeiras contra o Remo. Acho que é a melhor opção para a rodada, tá? Laterais. Matheus Bidu do Corinthians, desvalorizado dentro de casa contra o São Paulo no clássico, mas está numa fase espetacular. Matheus Bidu e o São Paulo cede pontos para lateral, então é uma boa opção. Luciano Juba do Bahia, tá valorizado, mas é uma baita opção sempre, né? Vai pegar o Cruzeiro aí. Igor Vinícius do Santos, excelente opção, mas está muito valorizado, tem que ter cuidado, tá? O Santos é muito favorito nesse jogo, na minha opinião, mas tem que ter uma certa cautela. O Santos decepciona muito. E aí temos Guilherme Arana do Fluminense contra o Vitória. Tá, o Fluminense é muito favorito para essa rodada. E eu vou escalar o Guilherme Arana aqui, tá bom? O Guilherme Arana vai ser meu primeiro lateral. E aí, nós temos Samuel Xavier, pode ser uma boa também. Giai do Palmeiras, excelente opção. O Reinaldo e o Igor Formiga estão muito bem escalados, podem ser boas opções. Eu até prefiro o Igor Formiga, o Reinaldo não está numa boa temporada, como no ano passado, né? Então não indico. E aí, gente, para muito por aqui, tá? E eu vou escalar aqui, fechar o nosso time. Eu tô muito entre o Matheus Bidu e o Juba, mas eu vou escalar o Matheus Bidu, que tá numa fase espetacular e tá desvalorizado, né? Nós precisamos ganhar algumas cartoletas também. E é uma baita opção para rodada. Vamos para zagueiros agora. Gustavo Gomes do Palmeiras era unanimidade na última rodada, não foi bem na última, mas é no clássico. Para mim é unanimidade nessa de novo. Tem que estar no seu time o Gustavo Gomes do Palmeiras. Léo Pereira do Flamengo, grande opção. Léo Ortiz do Flamengo, excelente opção também. Até melhor do que o Léo Pereira, inclusive. Lucas Veríssimo do Santos também não é ruim, tá? E não temos tantas opções. Talvez o Murilo do Palmeiras também, né? Tá barato. E os zagueiros do Fluminense, eu prefiro Freitas, tá? Freitas pra mim é o melhor. Fechar o time com o Léo Ortiz, tá bom? Pra mim são os dois melhores zagueiros, Gustavo Gomes e Léo Ortiz. Meio de campo. Neymar, já tem uma polêmica essa semana aí, né? Mas é um jogador que pra mim é muito unanimidade nessa rodada. O Bragantino cede muitos pontos para meio campo. O Neymar tá na operação Copa do Mundo, né? Buscando uma vaga na Copa do Mundo. Então tá procurando aí, né, fazer suas melhores atuações nessa reta final para tentar ser convocado pelo técnico Ancelotti. E pra mim é unanimidade, tá? Tem que estar, para mim tem que estar nessa rodada do Neymar. Faça uma força escala no seu time, porque ele vai fazer de tudo para mitar nessa rodada aí, para ir bem, né, fazer um gol. E o Bragantino cede muito ponto. Então o Neymar tá com vontade, tá querendo ir pra Copa. Eu acho que é o cenário perfeito para ele fazer um grande jogo.
Danilo do Botafogo, grande opção também contra o Atlético Mineiro, é um mito. Arias do Palmeiras, boa opção contra o Remo fora de casa também. Tem Matheus Pereira do Cruzeiro, pode ser uma boa opção. Savarino do Fluminense, unanimidade, tem que estar no seu time o Savarino. O Vitória cede muito ponto para meio campo e o Savarino tem que estar no seu time, tá? Jean Lucas do Bahia contra o Cruzeiro também é uma boa opção. E eu acho que não tem tantas opções assim. Talvez o Eric do Bahia, né? Mas eu acho que é mais isso aqui mesmo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar com o Danilo, tá bom, do Botafogo. O Danilo é um mito, tá muito bem na temporada. O craque do campeonato pra mim tá escalado aqui no meu time. Também tá em busca de uma vaga na Copa do Mundo, então esses jogadores que têm possibilidade de ser convocados, temos que aproveitar o potencial deles agora porque é reta final. Eles estão fazendo de tudo para ser convocados. Então vai estar no meu time também o Danilo. Atacantes. Outro atacante aqui que também tá fazendo de tudo, buscando uma vaga na Copa, que é o Pedro. O Pedro tá muito bem no campeonato, muito bem, fazendo gol todo jogo. Vai pegar o Grêmio fora de casa, o Grêmio cede muito ponto pro atacante, o Flamengo conquista muito ponto fora de casa, o Pedro tá numa fase incrível. Então o Pedro, unanimidade, não pode ficar de fora, tá escalado aqui no meu time. Flaco Lopes do Palmeiras contra o Remo fora de casa, também pra mim é unanimidade. O Remo cede muito ponto pro atacante. Flaco Lopes também buscando uma vaga na Copa do Mundo aí pela seleção argentina. É unanimidade pra mim também, tá escalado o Flaco Lopes. E aí sobra uma vaga pra gente aqui, né? E aí tá o seguinte, tem Andrés Gomes do Vasco, que é uma baita opção sempre, sempre. O Atlético Paranaense tá desfalcado, então pode ser uma boa opção. Tem o Plata do Flamengo também, sempre boa opção. Canóbio do Fluminense, excelente pra rodada. Lucas Ronier do Curitiba, sempre boa opção. Samuel Lino, boa opção também do Flamengo. Muitas opções para ataque, muitas opções. Os atacantes do Botafogo pode ser uma boa. Eu prefiro o Matheus Martins do que o Arthur Cabral, mas os dois são uma boa opção. Gabriel dos Santos, o Gabigol, grande opção para rodada também. William José do Bahia, boa opção para rodada, tá? Vou fechar o meu time aqui com o Andrés Gomes do Vasco. Esse cara faz ponto sem fazer nada no jogo. Grande mito, tá escalado aqui no meu time. Treinador tem duas boas opções, Abel Ferreira do Palmeiras, Luiz Zubeldia do Fluminense. Ou se você não tem cartoletas, o Rafael Guanais do Mirassol. Eu vou escalar o Abel Ferreira aqui, sobrou cartoleta, vou escalar o Abel Ferreira do Palmeiras, que pra mim é o melhor time pra rodada aí. Depois é o Fluminense. Capitão. Pra mim tem duas boas opções, tem três até, mas tem duas principais. Pedro ou Neymar. Os dois jogadores extraordinários aí pra essa rodada. Grande potencial. O Savarino também é uma boa, tá? Boa, mas eu confio mais nesses dois jogadores. Tem o Flaco Lopes também, pode ser uma boa. Mas eu vou ficar com o Pedro aqui como capitão, tá? Pedro, capitão, tá correspondendo. Tem nos dado boas pontuações o Pedro aí. Tem feito os gols importantes. Mesmo jogando fora de casa, vai ser meu capitão aqui. Tá bom? Mas o Neymar é uma boa opção também. O Flaco Lopes também e essa Savarino também. Mas eu prefiro principalmente esses dois jogadores que eu citei primeiro. E que são a capa aqui do nosso vídeo. Agora, vamos reserva de luxo. Nosso reserva de luxo vai ser no ataque. E vai ser o Canóbio, tá, do Fluminense. Canóbio do Fluminense na rodada, penúltima rodada, né? Colocamos ele de reserva de luxo, ele nos ajudou bastante. Quem sabe não nos ajude de novo o Canóbio. Pra mim também é um jogador que é difícil deixar de fora essa rodada. Vamos agora pro banco de reservas, tá? Goleiro reserva pro Carlos Miguel. E eu vou colocar o Walter. Lateral. Eu vou com o Jair do Palmeiras. Zagueiro. Vou colocar o Murilo do Palmeiras, né? E meio campo reserva. Aqui eu vou com o Everton Ribeiro do Bahia, tá bom? Então, gente, time escalado para a 15ª rodada, tá? O custo do time aqui 151, quase 152 cartoletas. Um grande time para rodada, tá? Nosso time está escalado com Carlos Miguel do Palmeiras, Matheus Bido do Corinthians, Guilherme Arana do Fluminense, Gustavo Gomes do Palmeiras, Léo Ortiz do Flamengo, Danilo do Botafogo, Savarino do Fluminense, Neymar do Santos, Andrés Gomes do Vasco, Flaco Lopes do Palmeiras, Pedro do Flamengo, capitão, treinador Abel Ferreira, reserva de luxo, Canóbio do Fluminense. Time escalado, vamos pra cima, vamos procurar fazer uma boa pontuação essa rodada. Desejo boa sorte. Até a próxima, muito obrigado.